A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, a todos os irmãos, aleluia, irmãos, louvado e engrandecido seja o nosso Deus por mais essa oportunidade de estarmos aqui com fôlego de vida para louvá-lo, engrandecê-lo, porque somente Deus, irmãos, somente Ele é digno de toda honra e de toda glória. Amém, irmãos? Que Deus possa estar abençoando esse dia de hoje, que Deus possa estar livrando cada um de vocês, que Deus possa estar blindando os seus passos, os seus caminhos, a sua família, os seus projetos, que Deus possa estar blindando os seus sonhos, os seus objetivos, amém? Que você venha fazer os planos, mas que venha executar, seja o nosso Deus, porque somente Ele é o que sabe o que é bom, o que é melhor para nós, amém? Às vezes a gente até faz plano, irmãos, às vezes a gente até faz projetos, mas que executa os nossos sonhos, os nossos projetos, o nosso plano é Deus, e que prevalece a vontade do Senhor. E feliz somos nós, que muitas das vezes não é as nossas vontades, mas é a vontade de Deus que prevalece na nossa vida, irmãos. E hoje eu quero compartilhar com os irmãos um grande testemunho, né, que aconteceu na minha vida, do agir de Deus na minha vida, na minha família. O Senhor Jesus Cristo, Ele fez um grande milagre, irmãos, na vida da minha filha, Daiane. Glória a Deus, aleluias. E eu quero contar para os irmãos essa passagem, essa luta que eu passei, esse deserto que eu passei, essa prova. Mas prova, deserto, não mata crente, fortalece o crente. Glória a Deus, aleluias. E se eu passei, irmãos, e venci, você também que está passando por um deserto, que está passando por uma prova, você também vencerá. Glória a Deus, aleluia, porque Deus, Ele faz isso na nossa vida. Ele nos dá a vitória quando nós deixamos Ele assumir o controle da nossa vida. Ele assumir a direção da nossa vida. Amém? Quando a gente coloca, irmãos, a nossa vida nas mãos do Senhor Jesus Cristo, Ele assume o controle. Ele nos dá direção para que nós venhamos andar no caminho certo, no caminho correto e ter, irmãos, as atitudes corretas. Amém? E hoje eu quero contar para vocês que há um ano atrás, glória a Deus, aleluias, Deus, Ele colocou a mão sobre a vida da minha filha. E se hoje ela está, irmãos, com fôlego de vida, é porque o Senhor é Deus Todo-Poderoso. É o Deus, irmãos, que pode se tornar possível na sua vida aquilo que os outros, ou até mesmo você mesma, acha que é impossível de acontecer. Mas para Deus, irmão, não existe essa palavra de impossível. Deus é o Deus que tudo pode. Deus é um Deus de milagres. Deus é esse Deus, irmão, do passado, onde fez, irmãos, Lázaro ressuscitar 4 dias já morto, em decomposição. E o Senhor mandou que ele saísse, Lázaro vem para fora. E Lázaro saiu com fôlego de vida. Glória a Deus, aleluias. Esse mesmo Deus que fez esse grande milagre para a honra e glória do teu nome, é esse mesmo Deus de hoje. É o mesmo Deus que livrou Daniel da cova dos leões. É o mesmo Deus que livrou Cedraque, Mesaque e Abednego daquela fogueira, aquela fornalha acesa, 7 vezes mais aquecida da morte. É esse mesmo Deus de hoje, irmãos, que nunca mudou e que nunca mudará. Amém? Glória a Deus. Então tenha fé, acredite, coloque as suas afrontas, as suas iniquidades, as suas aflições, as suas lutas, irmão, na mão do Senhor, porque Deus é o Deus que tudo pode na nossa vida. Amém? Glória a Deus. E vou dar início ao meu testemunho. Amém? No dia, irmãos, 13 de junho de 2000,
2023. Eu passei por uma situação difícil. Há muitos dias atrás, né, o Senhor ele vinha me incomodando sempre para que eu viesse levar a minha filha no pediatra, passar ela no pediatra. E aqueles pensamentos vinham forte na minha mente. E eu sempre, né, deixando para frente, às vezes também até porque eu não conseguia, porque eu tentei por várias vezes. E aqui na minha cidade, a demanda é muito grande, né, para atendimento pelo SUS, né? Então eu tentei, mas não consegui. Mas quando foi no mês de abril de 2023, eu consegui marcar para o mês de junho. E quando foi no mês de junho, irmãos, no dia 13 de junho, eu consegui passar ela por essa consulta com o pediatra. Quando eu cheguei lá, irmãos, o pediatra, quando ela viu o médico, ela começou a chorar. Porque ela tinha medo, né, de injeção. Quando ela viu o médico todo vestido de branco, ela começou a chorar, né, com medo de ser injeção. E aí o médico ficou observando o choro dela e perguntou para mim se eu já tinha levado ela em algum médico especialista. Eu falei, doutor, não. Até então levo ela nessas consultazinhas de peso, medida. E ele disse assim, coloque ela em cima aí dessa máquina, deixa eu examiná-la. Aí colocou aquele aparelho, que eu esqueço o nome, que coloca no ouvido e coloca no coração. Ele colocou de um lado, colocou do outro. Aí tirou, né, pediu para que eu retirasse ela de cima. Eu peguei ela no meu colo, sentei. E aí ele falou pra gente, pra eu e meu esposo, que estava junto comigo no consultório. Aí ele falou, provavelmente essa criança ela tá com sopro. Irmãos, naquele momento, foi como se o chão abrisse, né? E eu fiquei estatalada. Fiquei sem ação, porque o que ele falava ali aos meus ouvidos, eu olhava para minha filha e não via nada de anormal. Porque Daiane era uma criança saudável, ela é uma criança que brinca, ela não tinha até então nenhum problema, não aparentava nenhum sintoma. Que ele disse que me perguntou se ela tinha falta de ar, me perguntou se ela tinha mancha roxa pelo corpo, me perguntou se ela desmaiava. Eu disse, doutor, a minha filha é uma criança saudável. Ela não tem nada desses sintomas que o senhor está falando. Até então ele me pediu 2 exames, irmãos. E eu fiz esses exames. E quando eu fiz, irmãos, tudo aquilo que o médico falou deu positivo. Realmente apareceu essas complicações no coração de Daiane. E nós ficamos muito aflitos. Tanto eu como meu esposo, a nossa família, a gente comunicou a família. Todo mundo ficou aflito e eu também fiquei aflita, eu não entendia como era com a criança que eu olhava no meu olhar e ela não aparentava nada. E de repente minha filha está passando por aquela situação tão agressiva, com 1 ano e 6 meses, irmãos. Então foi a correria. Aí levamos ela para Teresina, porque aqui na cidade onde eu moro não tem médico, cardiologista, pediatra, né? Para a idade dela que ela estava. Ou era em Barreiras, né, Bahia, ou em Teresina. Nós optamos por Teresina, por ser mais desenvolvida. E fomos, irmãos. Quando nós chegamos lá, ela passou pela primeira cardiologista, a doutora Magda. E ela disse assim, realmente, ela está não só com ela está com 2 sopros. Mais uma vez, irmãos, eu me desesperei. Não porque eu não tenho fé, irmãos, porque eu tenho fé no Deus que eu sirvo. Mas quem é mãe aqui está entendendo o que eu estou falando. Quando eu olhava para minha filha tão inocente, tão pequena, e ela está com aquele problema sério. Porque, irmãos, nós sabemos que o coração, ele é a bateria do corpo. Então eu olhava para minha filha e ficava, meu Deus, é tão sério. E ela brincando ali, naquele momento, ela brincava. E eu comecei a ficar muito aflita, mas tentando me controlar, para que eu não viesse passar aquela situação para meu esposo.
E fiquei ali. Aí a médica olhou para nós e disse assim: para não ficar só no meu diagnóstico, eu vou enviar vocês para outro cardiologista pediatra, Dr. Marcelo. Fomos para Dr. Marcelo. Chegando lá em Dr. Marcelo, isso tudo em Teresina, irmãos. Fizemos novo exame e Dr. Marcelo falou a mesma coisa. Realmente, ela tá com essas complicações, né, no coração. Tudo indica que é caso de cirurgia. Irmãos, era só uma pedrada em cima de outra pedrada. Naquele momento parece que eu estava diminuindo. A cada análise do médico, a cada fala ali dos médicos, eu estava diminuindo. Eu estava ficando sem estrutura, eu estava sem direção. Mais uma vez o médico disse: vou encaminhar vocês para outro médico que é especialista, é um cardiologista pediatra especializado na área. Aí enviaram nós para Dr. Cláudio. Fomos para o médico, Dr. Cláudio. Quando chegou lá, irmãos, o médico analisou esse mesmo exame de Dr. Marcelo, pediu outro também e nós fizemos. Quando ele falou, irmãos, ele disse: realmente, essa criança ela tá com um problema seríssimo no coração dela. É caso de cirurgia e cirurgia urgente. Aí ele desenhou, irmãos, o coraçãozinho dela lá na capa mesmo do exame e começou a mostrar pra gente a situação em que o coraçãozinho dela se encontrava. Aí ele falou que o nosso coração é dividido em 4 partes. E as 2 partes de cima do coraçãozinho dela estavam com complicações. Uma válvula de um lado estava estreita e o outro do lado havia uma glândula. Que essa glândula estava impedindo, irmão, do coração dela pulsar sangue para o pulmão. Então poderia a qualquer momento ela dar uma parada cardíaca ou então ela desfalecer no meu braço. Irmão, naquele momento eu desesperei. Naquele momento eu fiquei sem forças. Mas eu creio que Deus não ia me deixar desamparada. Porque bem antes, irmãos, de eu engravidar dela, o Senhor sabia que eu tinha um sonho de ter uma filha. Porque até então eu tenho um filho de 5 anos. Quando eu me engravidei dele, eu pensei que era uma menina. Eu fiquei muito feliz porque toda a vida eu tive essa vontade de ter uma filha. E aí era um menino. Fiquei muito feliz pelo meu filho e sou feliz pelo meu filho. Sou grata a Deus pelos meus filhos, que são herança do Senhor. São minhas joias preciosas, que eu sempre falo. Meus filhos são minhas joias preciosas. Então eu tive meu filho, fiquei com esse sonho, essa vontade de ter uma menina. E para a honra e glória do Senhor, Ele me concedeu esse presente. E antes de eu engravidar dela, o Senhor me mostrou eu tendo essa criança, eu cuidando dessa menina, eu e meu esposo. Então naquele momento que aquele médico disse isso, irmãos, eu fiquei com aquilo na minha mente, eu disse: Senhor, foi o Senhor que me deu. Amém. Mas Deus, Ele é o Deus que tudo pode. É o Deus que dá e o único Deus que pode tirar. Mas eu sei que se Deus me mostrou antes, Ele não tinha por que tirar minha filha. Então aquilo ali eu fiquei, irmãos. Aí saí daquela clínica. E ainda teve, porém, ele disse: essa cirurgia dela tem que ser uma cirurgia urgente. Não dá para fazer pelo SUS. E pelo valor, essa cirurgia da sua filha, ela custa 48.800. Naquele momento, eu fiquei desesperada. Porque só eu e Deus e meu esposo sabiam a situação em que nós nos encontrávamos, irmãos. Eu cheguei naquela Teresina.
Eu cheguei naquela Teresina, irmãos. Quando olhei na minha conta o saldo de R$ 40. E nós já tínhamos ido com a ajuda de outras pessoas que tinham nos ajudado. Porque até então eu já estava com quase 3 anos sem trabalhar, já ainda estou sem trabalhar. E aqui a única renda que tinha era a renda do meu esposo, é a única renda que tem. É a renda dele. Então naquele momento eu fiquei, meu Deus, o valor é alto. E olhar para minha filha, ficar imaginando, meu Deus, a vida da minha filha é tão preciosa, Senhor. E hoje ela está dependendo de um valor para poder sobreviver. Então nós saímos daquela clínica ali, sem chão, destruídos. Tanto eu como meu esposo, nós ficamos. E eu tentando me segurar, irmãos, para não passar a situação para meu esposo. Mas manter o controle, porque daí então era a primeira vez que a gente estava pisando naquele lugar em Teresina. A gente não conhecia ninguém. A gente no momento estava amparada por uma moça que nos acompanhou ali, que a gente também não conhecia, também era a primeira vez que a gente estava vendo ela. E aí ela nos levou, nós estávamos na pensão. Aí chegando lá, irmão, na pensão, meu esposo, ele se descontrolou, ele começou a chorar. E minha filha brincando ali, ela sem entender absolutamente nada do que estava acontecendo com ela, nem com a gente. E aí, irmãos, eu abracei meu esposo e falei pra ele: tenha fé, meu irmão. Tenha fé, meu filho, confie em Deus. Porque Deus, ele vai nos tirar dessa situação. Deus vai nos ajudar. E ela é pra mim, você vai, filha. Mas é um valor tão alto. Eu disse: Deus vai dar um jeito. Vai nos dar um jeito. Deus vai entrar no comando. E ele chorava, de mão na cabeça, irmãos. Então a moça que estava nos acompanhando foi, disse assim: não ficam desse jeito, gente. Deus vai dar um jeito. E sua filha também, ela está olhando, ela está vendo a situação em que vocês estão. E vocês têm que manter. Vocês têm que manter a confiança em Deus. Vocês têm que demonstrar para ela, porque ela também sente. Ela está vendo, ela está sentindo. E aí eu disse: é verdade. Aí ficamos ali, começamos a sem saber o que fazer. Começamos a comunicar a família. Comunicamos a alguns amigos. Alguns aqui na cidade se moveram, fizeram campanhas, né, para nos ajudar. Como nos ajudou. Glória a Deus, aleluias. Eu louvo a Deus pela vida de cada um dos irmãos que se doaram o que tinha, irmãos, para nos ajudar nessa situação. Fizeram campanha, a gente passou o valor que o médico falou na clínica, né? E as pessoas começaram a fazer movimento, né? Começaram a se movimentar em prol da saúde de Daiane. E foi o que nos manteve, irmãos, as despesas. E aí, irmãos, fomos correr atrás para fazer a cirurgia dela. Só que a gente via que o tempo estava passando e a gente se desesperava. Eu não dormia mais, irmãos, eu não conseguia mais dormir. Eu me alimentava porque eu tinha que me manter de pé, porque se eu não comesse também eu não ia resistir. Olhava para minha filha às noites, inúmeras. Eu não sei quantas
colocava o ouvido sobre o coração de minha filha para ver se ela estava respirando. Com medo dela morrer e eu não ver. Mas Deus, Ele foi conosco o tempo todo, irmãos. Ele sempre usava pessoas e pessoas para dizer: não se apavore. Deus, Ele vai dar um jeito, Deus, Ele vai ajudar vocês. Foram dias difíceis naquela pensão, irmãos. Mas sempre a gente via pessoas passando por situações difíceis também. E sempre um ali dava uma palavra um para o outro, tentando nos fortalecer. E quando foi um dia, o irmão passou lá de uma igreja e me fez o convite. Eu contei a situação para ela. Ela disse: vamos na igreja comigo hoje, eu sou obreira no ministério. E aí eu passo aqui mais tarde, eu posso passar, você vai comigo? Eu disse: eu vou. Ela disse: eu vou. E aí, quando ela passou mais tarde, eu fui. E chegando lá, não tinha ninguém ainda. Até então, ela era obreira, ela tinha que chegar mais cedo mesmo. E aí, eu sentei, irmão, naquela igreja, naquela casa de Deus. Naquele momento, eu olhei para um lado, eu olhei para o outro, só eu dentro daquela igreja. E o altar. E a irmã entrou lá para dentro do quarto, foi se arrumar. E ali eu comecei a orar, a falar com Deus. E pedir ao Senhor a resposta. Que o Senhor me desse uma direção, meu Pai, que eu naquele momento estava sem força. Eu não estava mais conseguindo mais dormir. E aí o Senhor me deu uma palavra no Salmo 72. Salmo 72. Versículo 18. Eu abri a Bíblia lá dentro da igreja. Lembro como se fosse hoje. E o Senhor me abriu a palavra do Senhor no livro de Salmo 72. Versículo 18, onde está escrito: bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel. Perdão, irmãos. É porque é muito forte, irmãos. Foi muito forte. Foi uma luta muito difícil. Muito difícil que eu passei. Foi um momento que mexeu com a minha estrutura, mexeu com a minha mente. Até hoje, quando eu lembro, irmãos. Foi um momento de intimidade com Deus. Foi um momento que eu senti. Que eu me senti, irmãos. Experiência com Deus. Foi onde eu tive a experiência com Deus. Foi um momento que eu vi, que eu senti mesmo a presença do Senhor na minha vida. E quando eu pedi a palavra, eu pedi uma direção, o Senhor me deu essa palavra. Eu abri a Bíblia bem em cima desse Salmo 72, no versículo 18, onde está escrito: bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, que só Ele faz maravilhas. E naquele momento eu me senti abraçada pelo Espírito Santo. Porque eu vi que o Senhor estava agindo. Eu vi que o Senhor iria agir na vida da minha filha, que eu não estava sozinha naquele momento. Eu poderia estar até sozinha ali, fisicamente, naquela igreja, naquele momento. Mas espiritualmente, Jesus estava ali comigo, me abraçando, me confortando, me pegando no colo, me dando força para seguir. E que Ele ia fazer maravilha na vida da minha filha. Então eu voltei para casa, aliás, para a pensão. Minha filha tinha ficado com meu esposo, eu tinha deixado ela. E à noite eu comecei a orar, começava a jejuar.
E bênçãos vinha chegando, pessoas vinham depositando e vinha nos dando condições, irmãos, para pagar a despesa, para pagar táxis, para correr atrás de exame dela, porque só um exame dela, só um era 350, só um. E a gente estava fazendo vários e vários exames com ela. E eu entrei em oração, entrei em uma campanha de jejum, só eu e Deus, e ninguém mais sabia. Mesmo fraca, mesmo já sem dormir, mas eu não deixei que essas dificuldades me parassem de buscar a Deus. E quando foi um dia, irmãos, eu comecei a orar a Deus. Glória a Deus, aleluias. Comecei a orar ao Senhor, comecei a jejuar, e os dias se passando, mas Deus me dando estrutura para suportar aquela passagem, aquele momento. Mas não chegava o valor ainda da cirurgia, das ajudas dos irmãos, dos amigos, da família. Que o primeiro falou, que o médico falou, o terceiro médico, o Dr. Cláudio, foi ele que disse que seria para fazer a cirurgia para ele lá, né, para o médico na clínica dele. Seria 48.800. Um valor altíssimo, altíssimo. Mas o Deus que eu sirvo, que era o dono do ouro e dono da prata, aquele valor não era nada. Perante a obra, perante o poder, perante as maravilhas do meu Deus, aquele valor não era nada. E eu comecei a orar, comecei a buscar o Senhor naquela pensão, comecei a fazer campanha de jejum, eu e Deus. E meu esposo, desesperado, voltou para aqui, para a cidade. Eu fiquei lá com Daiane, em Teresina. Ele veio buscar, veio ver o que ele podia fazer. Aqui fizeram eventos, fizeram movimentos para arrecadar dinheiro, para nos ajudar. Para a honra e glória do Senhor, só tenho mesmo gratidão à vida dessas pessoas e sempre agradeço a Deus. E quando foi um dia, irmãos, nós fomos fazer uma outra consulta com Daiane no hospital infantil, lá em Teresina. E chegando lá, irmãos, tinha inúmeras crianças com parecido, né? Porque até então, irmãos, quando nós chegamos lá, com esse doutor Cláudio, ele foi explicar. Não era realmente sopro o problema de Daiane. Era esse mesmo, ela tinha que fazer uma correção na válvula que estava estreita e retirar de um lado a válvula que estava estreita e do outro lado retirar essa glândula que impedia do coração dela passar sangue para o pulmão. Então, ao mesmo tempo, seria 2 cirurgias que tinha que ser feitas. Aí nós fomos para esse outro médico, para esse outro hospital. Chegando lá, eu e Daiane. Como eu não conhecia o lugar, irmãos, uma irmã se prontificou aí comigo, uma que também estava lá na pensão, com uma irmã dela doente. Ela me acompanhou, disse que ia comigo. Eu aceitei, porque no momento que eu estava, a situação que eu estava, irmãos, eu não tinha nem como eu sair, porque eu estava muito distraída, muito aflita, muito assim, muito carente, irmãos. Situação difícil. Mãe que é mãe sabe do que eu estou falando. Pai também sabe, porque pai também tem sentimento, mas as mães, elas são mais sentimentais, elas ficam mais vulneráveis. E naquele momento, irmãos, que eu fui, aquela irmã foi comigo, chegamos lá, nós entramos, né, a consulta estava marcada para 2 horas,
Nós fomos mais cedo, chegamos lá, ficamos. Eu vi muitas crianças também com problema de sopro também, crianças na mesma idade que ela, crianças maiores. E eu fiquei ali analisando o coração daquelas mães, também estava na mesma situação que eu, desesperados. E ficamos aguardando, o médico só foi chegar 4 horas da tarde. E chamou uma, chamou duas, chamou três, era a vez de Daiane. Aí chegando lá, era o doutor Paulo Sérgio Cortez. Era um doutor, né, muito sábio, é um dos melhores médicos lá de Teresina, né? Inclusive ele tem um hospital, dono de um hospital lá, do Hospital São Paulo, em Teresina. Dr. Paulo Sérgio Cortez. E aí ele olhou os exames de Daiane, e a moça entrou comigo e foi me acompanhando, ele olhou ela. E eu em jejum, irmãos, em jejum, ainda estava em consagração. E aí, irmãos, ele olhou para mim e disse: realmente, a situação dessa criança é muito complicada. E ela tem que passar por uma cirurgia. Ela tem que ser feita cirurgia. E eu mais uma pancada. Porque sempre, irmãos, a gente vai com a esperança de ouvir algo positivo. Mas que eu não queria que minha filha passasse por um momento tão agressivo naquela idade. Mas aí naquele momento eu vi que não só ela estava ali para passar por aquela situação, mas que muitas outras crianças ali também iriam passar. E que eu estava sentindo, muitas mães ali também estavam sentindo. Então é algo que a dor da gente se solidariza com a dor do outro. Aí ele disse assim: ela tem que fazer essa cirurgia e é urgente. Você é da onde? Eu disse: doutor, eu sou de Corrente. Você tem família aqui? Eu disse: não. Aqui eu não tenho ninguém, doutor. Aqui é a primeira vez que eu estou aqui. Inclusive eu estou numa pensão aqui. Aí ele perguntou o que eu fazia aqui em Corrente. Eu disse: doutor, eu sou dona de casa. Cuido dos meus filhos. Tenho um esposo. Ele trabalha. E ele perguntou se eu só era ela. Eu disse que eu tinha mais esse, meu filho, Daniel. Aí ele perguntou, glória a Deus, aleluia, se eu tinha onde ficar. Eu disse: não, doutor. Aqui eu estou numa pensão. Aqui eu não conheço ninguém, não tenho nenhum parente. E antes de eu ir para aquele hospital, irmão, para essa consulta com ela, eu pedi a Deus: Senhor, não me deixe sair daquele hospital da forma como eu estou indo. Que o Senhor venha me dar uma resposta, meu Deus, que o Senhor venha aliviar o meu coração dessa aflição. E naquele momento ali que o médico começava a conversar comigo, irmãos, eu fiquei ali: meu Deus, o que será? Mas era o agir do Senhor naquele momento. Deus estava ali, irmão, comigo. Espiritualmente, o Espírito Santo do Senhor. Eu não estava sozinha. Além da irmã que foi me acompanhando. E aí, irmãos, ele perguntou. Aí a irmã que estava comigo foi e perguntou: doutor, essa cirurgia dessa criança, doutor, quanto que ela custa? Ela olhou para mim e disse assim: essa cirurgia dela é mais de 50 mil. Essa cirurgia dela custa mais de 50 mil. Aí eu disse: meu Deus, eu pedi para me sair daqui com a resposta. Aquilo ali foi meio que tem enfiado uma estaca em meu coração. Eu disse: mas Deus é comigo, Deus não vai me desamparar. Aquele médico disse assim para mim:
a senhora tem algum dinheiro? Eu disse, não, doutor, eu não tenho. Aí ele fala, você não tem, mas o que você tiver, você guarda, porque vai servir para o tratamento da sua filha, porque eu vou fazer a cirurgia de sua filha. Não se preocupe, que eu vou fazer a cirurgia de sua filha daqui pra frente, eu vou assumir. Até então, irmão, aqui estava numa correria só aqui na minha cidade, o povo se mobilizando para tentar chegar a esse valor dos 48 mil. E aí, naquele momento, o médico foi e disse isso, e ele disse, se você tiver algum valor, que você guarde, porque ela vai precisar. Porque eu vou fazer a cirurgia de sua filha. Aí, imediato, irmãos, ele começou a preparar os papéis ali e mandou que eu fosse ao hospital dele, procurasse a esposa dele com a documentação que ele estava me entregando nas minhas mãos. E com 20 dias ou até mais, eu não lembro da época, da quantidade de dias, eu iria retornar para internar a Daiane, para que ele viesse a fazer a cirurgia. Isso foi no mês de junho, irmãos, de julho, já em julho. E aí assim eu fiz, irmãos. Eu saí daquele hospital. Aí hoje eu lembrando, irmãos, eu saí daquele hospital, eu agradeci tanto ao meu Deus. Eu agradeci tanto ao Senhor por mais uma vez naquele momento, naquela hora, Ele me amparar. Ele ajudar a minha filha, Ele está no comando, no controle ali, na direção. Irmão, não tem coisa melhor do que você ter intimidade com Deus, não tem coisa melhor do que você servir ao Senhor, Espírito e verdade, irmãos. Tudo aquilo que eu abandonei atrás para viver para Deus, irmãos, eu não me arrependo de absolutamente nada, nada, nada. Faria tudo de novo se caso fosse preciso. Abandonaria tudo e abandono até hoje renúncias e renúncias para fazer a vontade de Deus. Porque Deus, Ele é maravilhoso, Deus, Ele é lindo, Deus é amor, Deus é bondade, Deus é misericórdia, irmãos. Deus, Ele cuida o tempo todo da gente, irmãos. Em meio às falhas, em meio aos nossos erros, o Senhor, Ele nunca nos abandona e nunca nos abandonará, irmãos. Então, se você tem algo na sua vida que você acha que é impossível de acontecer, para Deus não é. Porque Ele fez essa obra grandíssima na vida da Daiane, na vida da minha filha, com 1 ano e 6 meses. Ele fez, Ele pode fazer também na sua vida, irmãos. Não desista. Não desista. Em meio aos seus desertos, em meio às suas provas, em meio à situação em que você está passando hoje, que você acha que não tem mais jeito, para Deus tem. Deus, Ele te ama. Glória a Deus, aleluias. Deus, Ele te quer perto, Deus, Ele quer te abraçar, Deus, Ele quer te cuidar. Ele só quer, irmãos, que a gente abra a mão e deixa Ele entrar, deixa Ele cuidar. Ele só quer que você dê espaço para Ele na sua vida, que Ele vai fazer tudo acontecer na sua vida. E tudo aquilo que você achava impossível se torna possível para Deus. Porque foi isso que Ele fez na vida de Daiane. E hoje, às vezes, eu vejo pessoas nos criticando. Pessoas achando que nós aproveitamos da situação. Irmã, você não sabe. Você que não sabe, você cala a boca, você fecha a boca. Porque você não sabe da intimidade, da aliança que aquela pessoa tem com Deus. Então só quem peca é você, só quem pede é você que fica levantando falsos testemunhos, falsas acusações, caluniando as pessoas. Não faça isso, porque Deus é justo juiz. Você não queira roubar o lugar que é de Deus. Você fica falando coisa do que você não sabe, do que você não viu.
E só agora, irmãos, eu entendo por que Deus não permitiu que chegasse o valor da cirurgia de Daiane. Sabe por que Deus não permitiu, irmãos, que chegasse o valor que viesse a fazer essa cirurgia particular? Sabe por que Deus não permitiu? Porque a glória de Deus ele não dá a ninguém. Porque era para mim, não era para mim estar aqui glorificando o nome de Deus, mas do homem. Não, a glória é de Deus. A glória é de Deus. E a glória dele ele não dá a ninguém. Pessoas nos criticaram. Pessoas levantaram falsos testemunhos. Pessoas nos caluniaram sem saber a situação que nós passamos. Vocês não sabem a situação que nós passamos, momentos difíceis que eu e meu esposo passamos. Só eu e ele, Deus, sabemos. Pessoas aproveitaram da situação que nós estávamos, distraídos, desestruturados. Porque só um pai e uma mãe sabem o que é a dor de um médico olhar para você e dizer a sua filha está prestes a morrer em seus braços e você não pode fazer nada. Mas quando você tem um Deus, você pode tudo. Porque Deus é o Deus que tudo pode. E Deus, ele provou para mim nessa passagem, nessa prova, que ele é o dono do ouro e o dono da prata. Que ele é o dono da vida. É ele que tem o domínio e o controle sobre o fôlego da vida. Glória a Deus, aleluias. E Deus, a glória de Deus, ele não dá a ninguém. Somente ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Porque se tivesse permitido chegar o valor X da cirurgia de Daiane, eu estava falando que tinha sido o povo, as pessoas, que ela estava viva hoje porque as pessoas ajudaram e fez a cirurgia particular. Mas Deus provou naquele momento, não permitindo chegar o valor X, por quê? Porque ele é quem que tinha que fazer a obra na vida da minha filha. Ele é quem tinha que fazer a obra na vida dela, que ele é quem tinha o controle e o domínio sobre a vida dela, sobre a minha vida, sobre a vida do meu esposo. Glória a Deus, aleluias. Então, irmãos, se você não sabe, se você não viu, se você apenas ouviu, fecha a sua boquinha, porque o dia de amanhã só pertence a Deus. Nós não devemos, irmãos, levantar acusações, apontamento para ninguém, não. Porque quem ficou para julgar a minha e a sua obra foi Deus. Ele é quem vai julgar o certo ou errado. No dia do juízo final, Deus vai cobrar as minhas e as suas obras, se são boas, se são ruins. Mas nós não temos que roubar o lugar que é de Deus, que é o Deus, que é o juiz. Que ele é quem vai julgar, irmãos, as nossas obras. Glória a Deus, aleluias. E durante essa passagem, irmãos, Deus, ele permitiu aquele médico, no dia 3 de agosto, aquele médico, a consulta dela foi em julho. No dia 3 de agosto, Deus estava no comando da vida da minha filha. Até aí, minha filha foi sustentada na mão de Deus. E Deus operou um milagre na vida de Daiane. Que Daiane hoje está viva por milagre de Deus. Então Deus usou aquele médico no dia 3 de agosto. Ele e a sua equipe. E fizeram a cirurgia de Daiane. E para a honra e glória do Senhor deu tudo certo. Não deu nenhuma intercorrência. Foi tudo direcionado por Deus. Os anjos do Senhor estavam acampados naquele dia, durante a cirurgia de Daiane. Foi prova. Deus me mostrou, na hora que eu entreguei a minha filha nas mãos daquele anestesista, que ele saiu com ela. Deus disse, não se preocupe que agora estou no controle. E minha filha fez a cirurgia. E foi uma cirurgia sucedida. E os próprios médicos falavam através da sua boca. Foi uma cirurgia sucedida. Foi uma cirurgia bem feita. Ela está correspondendo a todos os procedimentos que foram feitos. E ela só tinha 1 ano e 6 meses.
A minha filha lutou e ela venceu, porque Deus estava no controle e no comando, irmãos. Porque a glória é de Deus. Aleluias. Porque se Deus ele fez, a glória é dele. Irmãos, nós não somos nada neste mundo. Nós não somos nada, irmãos. Nós não temos que se apegar aqui a bens materiais. Nós não temos que se apegar, irmãos, a nada que o ferrugem e a traça come nesse mundo, nessa terra. Nós temos que se apegar a Deus, porque Deus é o Deus do que tudo pode. Deus é quem nos criou. Deus é que tem um domínio sobre a terra, sobre o mar, sobre tudo que há nesta terra, porque foi Ele que criou. Glória a Deus, aleluias. E hoje, irmãos, eu sou grata a Deus em primeiro lugar que assumiu a direção da vida da minha filha, que tomou o controle da vida da minha filha e da nossa. E sou grata também àqueles que se mobilizaram, aqueles que nos ajudaram, aqueles que se doaram, né? Aqueles que se comoveram com a situação que eu e meu esposo estava passando, a nossa família estava passando. Que Deus possa abençoar tremendamente a vida deles. Todos os dias eu agradeço a Deus pela vida de cada um de vocês que nos ajudaram naquele momento difícil. Gratidão à vida de vocês. E principalmente a Deus, que Ele foi quem assumiu o controle de tudo. Glória a Deus, aleluias. E eu deixo, irmãos, esse testemunho para louvar e engrandecer o nome do nosso Deus. E para dizer para vocês que Deus é o Deus que está no controle da sua vida. E não há impossível para Deus. Basta você se abrir e dar o espaço para Ele, que Ele vai fazer o extraordinário acontecer na sua vida, como Ele fez na vida da minha filha. Amém? Ficam todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus possa estar abençoando a vida de cada um neste dia. Gratidão àqueles que estão inscritos no canal, àqueles que já se inscreveram, àqueles que estão compartilhando os vídeos. Peça, irmãos, envia para seus amigos, envia para os seus familiares. Vamos crescer esse canal, porque esse canal não é meu, é nosso. Deus abriu, irmãos, para nós pregarmos o evangelho, para que nós venhamos ganhar almas para o Senhor Jesus Cristo, enquanto há tempo, irmãos. Porque o inimigo não está perdendo tempo. Nós podemos até estar um pouco distraídos, né? Podemos estar até às vezes desanimado, mas o diabo não está não, o diabo não está brincando, o diabo não está perdendo tempo. Então que nós venhamos fazer a obra do Senhor, que nós venhamos pregar a sua grandeza. Glória a Deus, aleluias, porque somente Ele é o Deus que tudo pode fazer o impossível se tornar possível na sua vida. E a glória, meus irmãos, a glória é de Deus. Amém? Glória a Deus. Jesus te ama e eu também. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. Amém?